começar? 3, 2, 1. Isto é idiosincrasia africana. Isto é idiosincrasia africana. Isto é idiosincrasia africana. Idiosincrasia africana. Isto é 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 idiosincrasia africana. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. Bem-vindos ao 20º episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago mais um convidado para celebrar o 20º episódio, chamado Paulo Pascoal. Muitos irão reconhecer, muitos irão também reconhecer, mas queria passar sempre aqui a palavra, passo sempre a palavra, mas antes de mais eu pergunto, como é que tu estás e como é que tu te sentes? Olá, bom dia a todos. Bom dia sempre inclui a manhã, a tarde e a noite. Eu estou furioso, eu estou boiling inside, estás a perceber? Mas estou bem, acho que organicamente, assim, eu como o Paulo, como organismo, estou bem de saúde e mentalmente tenho uma guerra cá dentro. Para quem não conhece, quem é que é o Paulo Pascoal? Eu sou a alma de um homem a experimentar a vida um dia de cada vez. Profundo, bastante profundo. Relativamente àquilo que tu disseste agora há pouco, tens os tais demónios. Qual é que é a frequência da qual nós tentamos conectar os demónios com o nosso dia-a-dia? Neste caso, sabemos que os temos, mas muitos deles cedem a esses demónios. Falo isso porque eu tenho os meus problemas, como muitos outros têm os problemas deles. Não entrando agora de pés juntos, mas pronto. Há pessoas que têm filhos, que têm os seus demónios. Essas pessoas deixam-se consumir por esses demónios e acabam destruídas. Essa destruição, por consequência, irá afetar o filho. Já estás a ver onde é que eu estou a chegar, né? Sim. O filho e so on, so forth. Queria saber qual é que é a tua opinião relativamente aos demónios e como é que nós podemos lidar com eles. Eu acho que os demónios habitam em nós, né? São fragmentos daquilo que nós somos, assim como a nossa vida é um fragmento de algo muito maior. E eu acho que é importante termos a consciência. Acho que, na verdade, a única coisa que pode aniquilar os demónios ou não é realmente termos consciência de que eles existem e saber que quando eles querem, de certa forma, agir, nós temos forma de os acalmar ou manipular ou entender. Porque é muito fácil ter demónios no nosso tipo de condição, no tipo de sociedade em que vivemos, da forma como vivemos, com tudo o que estamos a ver acontecer no mundo nos últimos dias. Então esses eventos acabam por afetar muito e trazer à flor da pele toda essa raiva, frustração, todos esses demónios, porque de certa forma vão confirmar ou vão apertar gatilhos de emoções que nós sentimos, né? Mas também para vivermos nesses traumas e para termos esses demónios, eu acho que os demónios são consequências de estarmos vivos, de viver, né? As vidas não são sempre em ascendente e crescente e maravilhosas, né? A única constante é a dor, portanto é a forma como nós vamos gerindo as coisas que nos vão acontecendo e como nós usamos esses demónios para escalarmos ou elevar-nos a um sítio melhor. Como é que tu lidas com os teus? Trazendo-os à luz. Por isso é que eu decidi já dizer aqui, ok, tipo, don't play with me, today is not a good day. É segunda-feira, é dia 1 de junho, é o Dia Internacional da Criança e é isso. Exatamente, tocando nesse assunto. E o aniversário da tua mãe também. O aniversário da minha mãe. Já dou os parabéns e lá estarei à 1 da tarde. Crianças, a partir de que idade é que a partir de que idade que um ser humano pode tomar decisões
que, não quero utilizar afetarão, mas que são decisões para a vida inteira? Há pessoas que tomam decisões para a vida inteira, porque eu tenho 38 anos e ainda não consigo tomar decisões para a vida inteira. Eu acho que é um exercício diário, a cura é feita todos os dias e as decisões também, às vezes prolongamos, né? Mas as decisões também devem ser feitas every day, no sentido em que eu comprometo-me com o meu dia quando me desperto, né? É naqueles primeiros minutos da manhã que eu entro em compromisso, quer meditando, quer fazendo o meu primeiro set de exercícios, lendo ou tomando aquele primeiro café, que eu decido que tipo de atitudes eu vou ou não me vou permitir ter nesse dia em particular. Por isso é que eu digo que é a alma do homem em experiência, um dia de cada vez, porque é importante tomar decisões. Portanto, aqui também não podemos... Estou a falar de uma coisa muito mais diária e mais... cotidiano, sim. Mais do cotidiano, porque depois, obviamente, aquelas grandes decisões que exigem um alto nível de maturidade e que, por exemplo, casar, né? O decidir ter filhos, o decidir ter presenças constantes na nossa vida e pelas quais nós vamos ter de nos responsabilizar até o fim dela. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, que eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos. E então eu não me casei, portanto eu não tomei assim decisões definitivas na minha vida. Tenho alguma resistência a isso, porque só tomar as decisões para mim já são um grande desafio. Digo isso porque há um caso recorrente, mas que já conhece, claro, só que agora com essa situação da pandemia e da epidemia, eles agora, pronto, já não estão a falar muito, mas continuam a tocar sempre nesse assunto, que é do Dwayne Wade. Sabes a situação dele com o filho? Sim. Ele está com 13 anos, salvo erro. Sim, é bastante jovem, é pré-adolescente. Exatamente. Tomar então a iniciativa de fazer a transição. Sim. No teu critério, é uma decisão acertada ou deve ser agora efetuado, ou devia esperar mais um bocadinho até atingir uma certa idade, porque às vezes dizem que é os 18, mas eu nem aos 18 tinha a mínima noção do que é que eu queria da vida, 25 muito menos, e agora estou aqui, faço a mínima ideia do que eu estou aqui a fazer. Eu acho que nesse caso é diferente, né? Sendo um caso de alguém que é trans, essa pessoa sabe, provavelmente desde que nasceu, que não se sente confortável no corpo em que está, ou que isto é um pouco o conceito da transexualidade. São pessoas que podem ou não sentirem-se desajustadas, né? no tipo de corpo em que vieram à Terra. E então eu também não tenho assim conhecimento suficiente, porque não, apesar de ser queer e de pertencer à comunidade LGBT, QIAK+, que todas as siglas que vão se aumentando para de certa forma também trazer mais a inclusão e não excluir ninguém, desde o intersexo aos queer, que já é uma forma de ser um pouco mais inclusiva, em vez de ficar só com a questão de ser gay, que se refere apenas às relações homoafetivas. Então eu, por exemplo, eu posso dizer que da minha experiência eu sei que sou gay desde miúdo, né? Só não percebeu isso quem não quis olhar-me... Aceitar. Sim, ou aceitar, porque por causa da sociedade, por causa da religião, por causa de tudo, mas eu desde muito pequeno que eu sentia que havia também essa atração por homens. Eu tive sempre namoradas e tudo mais, mas sabia que tinha atração não sexual, né? Não é uma coisa, quando és miúdo não é bem atração sexual, portanto a homossexualidade acaba por ser um pouco pesado, mas por exemplo, o brincar com bonecas, o sentir-me mais sensível, o gostar de usar make-up ou pôr vestidos ou usar roupas de mulher é uma coisa que eu faço desde criança e que levei muita porrada por isso, por as pessoas acharem que aquilo não estava correto. Se fosse filho
Se calhar, não sei, podia desenvolver, quando havendo essa abertura, eu acho que a sexualidade também pode ser evolutiva e às vezes questiono-me, será que se nessa altura eu tivesse uns pais que me dissessem não, filho, vai, brinca, faz, eu se calhar chegaria à idade dele e pensaria, ok, eu na verdade estou muito melhor noutro género, percebes? Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. É que, por exemplo, na LGBT existem vários, não quero dizer compartições, há vários géneros, há várias pessoas. São vários géneros. Hoje em dia sabemos que há mais de 31 géneros. Há o fluido também. Não sei se podes explicar o fluido, o que é o fluido, por favor. O fluido é aquele que não se restringe só à atração homoafetiva ou heteroafetiva. É alguém que quer ser o que quiser, quando quiser, esteja com um homem, com uma mulher, com uma trans, ou seja, é uma pessoa que deixa-se fluir pelos géneros. Né? Às vezes identifica-se mais como homem, às vezes mais como mulher, às vezes entre meio. O fluido é esse conceito de não te restringires a um só género ou a dois. O que te indicaste agora, antes que eu interrompi, desculpa, disseste o COC. Tem POCs, tem duplos espíritos. O que é POC? Eu não sei. Duplos espíritos são pessoas que têm a partida duas essências, ou seja, duas energias muito presentes, a feminina e a masculina, e que, por exemplo, na cultura nativa africana, a americana, os líderes das comunidades geralmente eram pessoas duplo espírito, que eram pessoas que, exatamente por terem essa, digamos, bênção, ou a capacidade de conseguir gerir e ser na energia feminina e masculina, nessa dualidade que nós conhecemos, ou seja, que eram pessoas muito sábias, acabavam por ser os conselheiros das comunidades, eram as pessoas que geralmente passavam a palavra ou resolviam os problemas, né, das comunidades, por serem, sei lá, mais elucidadas, porque eu acho que um bom aspecto de ser duplo espírito ou de ser fluido é que realmente isso te retira muito do julgamento que eu ou tu, como cisgêneros, temos em relação aos outros, né? A não queremos aceitar os outros ou temos alguma resistência em perceber. Eu lembro-me que de início, para mim foi difícil reconhecer-me como gay, e depois de me reconhecer como gay, eu lembro quando comecei a conhecer as primeiras os primeiros trans, eu ainda tinha assim uma resistência do género, não, isto aqui já é demasiado para mim, não é? E hoje em dia, com a idade, já percebo porque é que tem que ser demasiado e quem sou eu para julgar o que é que a pessoa acha que é melhor para ela ou não. No registro ainda do filho do Dwayne Wade, para quem não sabe, é um ex-jogador de basquetebol que jogou no Miami Heat, juntamente com o LeBron James. Tens a tal situação em que ele quer ser agora quer fazer a transição. Ao efetuar a transição, se calhar havia aquela... A transição que ele está a fazer é de homem, de rapaz, nesse caso, para rapariga. Sim. E o que eu quero dizer, por exemplo, o género que tu tens é o homossexual, o gay. Ela... Por enquanto. Ok. Porque é isso que eu queria dizer. Por exemplo, tens essa questão porque quero ser homossexual apenas. Quero manter, mas depois a transição já é um passo mais decisivo e inalterável. E há sempre aquela coisa, afinal não, simplesmente só gosto de homens, mas não quero me tornar uma mulher. E às vezes essa pequena transição, pequena não, uma decisão, uma decisão para o resto da tua vida é complicada. É complicado, porque às vezes tu queres fazer uma coisa para a tua vida, mas não é bem aquilo. Sim, mas nesse caso da sexualidade, ou seja, estamos aqui a falar de uma questão muito mais intrínseca do que de uma opção de ser isto ou aquilo. É alguém que realmente não está confortável, que sente que quer transitar para outro género, ou seja, isto falando
da questão da própria genitália, né? Ou seja, é um menino que não se reconhece num corpo de menino e que se sente como mulher e, portanto, vai fazer a transição para que o corpo, né, a matéria, se encaixe ou corresponda com a forma como ele se sente. E eu acho que 13 anos é mais do que tempo suficiente se tu já nasceste a sentir-te assim. Né? Porque estes meninos, meninas, nesse caso é um menino, que agora é menina, inclusive isto foi problemático, porque houve agora um ator recentemente que o tratou como um menino e recebeu um backlash enorme, porque ele já devia ser tratada como ela. Não sei dizer quem é, mas eu ainda ontem vi essa informação do backlash que ele está... Nasce-se ou escolhe-se? Nasce-se. Não tem como escolher. Né? Tu podes escolher ou não agir de acordo ao que estás a sentir. Daí está, né? Se reconheces isso como um demónio, vais tentar evitar isto. Sabes que a homossexualidade e a comunidade queer no geral sempre foi muito demonizada, né? Nós crescemos com pessoas a tentarem recitar-nos os levíticos da vida e os mandamentos e dizer que isto é errado e que estamos errados e que vamos para o inferno e tudo mais, quando a própria Bíblia tem histórias como a do David e do Jonathan, que eram adversários que se apaixonaram, e aquilo que está ali escrito com o entendimento daquela altura, mas que não precisa ser muito inteligente para perceber que aquilo é uma relação homoafetiva que está ali a acontecer, não é? Como haviam outras, muitas, relatadas ou não, mas que existiam. Inclusive esse livro, que isto é Jonathan e David, é do livro de Samuel, mas depois, por exemplo, nos Levíticos, tu percebes que aquilo foi uma pauta de regras que foram usadas, como por exemplo, não podíamos fazer a barba, não podíamos usar tecidos sintéticos, não devíamos ter... Ou seja, era uma regra de protocolo social para que as pessoas pudessem, de certa forma, encontrar uma coerção, uma lei que trouxesse algum equilíbrio social. E então diziam, ok, o homem que se deita com outro homem a fingir que é mulher, isso é uma abominação. Porquê? Mas era mais na questão de isso ser forçado ou usado de forma incorreta. Não era dizer que a homossexualidade em si é... Como uma desconstrução. Exatamente. Porque é uma altura em que os escravos estavam a revoltar pela quantidade de abusos que estavam a sofrer, e aquilo foi uma regra que é para acalmar os ânimos e para as pessoas terem todas, né? Mas fala desde tecidos sintéticos a barbas, a cabelos, a N de coisas que naquela altura eram os problemas sociais. Quando um homem branco olha para ti, vê um preto ou vê um homossexual? Eu não sei dizer, porque eu não me consigo olhar através do homem branco. Agora, em mim isso está tudo presente sempre, né? A questão de ser negro e de ser homossexual. Obviamente que só pela fisicalidade, em princípio, vou só ser preto. Mas depois, sei lá, eu tenho brincos, tenho este cabelo, esta peruca, visto-me de certa forma, e com a idade e com a maturidade também quero cada vez menos esconder. Estou mais seguro nesta pele, então não tenho tanta necessidade de estar a tentar passar, né, por outra coisa. Como eu não correspondo, se calhar, aos cânones da normatividade, é provavelmente que o humano fica assim, tipo... Mas não sei, eu ouço também muitas vezes as pessoas dizerem não pareces nada. As pessoas dizem muito isso, né? Não pareces nada, não sei o quê. Eu, inclusive, já cheguei a ouvir pessoas a dizer eu não gosto é quando eles estão muito assim, ou muito assado, ou muito afeminados, ou muito flamboyantes. Que é uma conversa que levou-me, se calhar, 30 anos a conseguir fazer com que ela parasse naquele momento. Quer dizendo, chamando a atenção e dizer isto são coisas que não se podem dizer nos dias de hoje, ou simplesmente dando as costas e vazando do sítio. Portanto...
que é mais, para ti, é mais triste? Quando dizem falas bem com um preto ou nem parece homossexual? Ai, eu não tenho paciência para essas pessoas. Eu quando começo a ouvir isso já estou tipo, bye girl, bye. Tipo, não precisas não mereces o meu tempo nem a minha presença aqui, eu já não estou aí, tipo, fui. É que às vezes nem me apetece responder, porque cansa, estás sempre a ter que lecionar as pessoas no que é que... Pá, e as pessoas às vezes fazem sem mal, estás a entender? Porque é mesmo... É uma formação académica, come on, as pessoas crescem com esse tipo de ideias, nós ainda crescemos, eu cresci, e para mim foi uma luta, um desafio muito grande. Eu saí do armário em Angola, por exemplo, aos 30 anos. Estás a perceber? Aos 30 anos foi quando eu tive a coragem de chegar aos meus tios, às minhas tias e dizer: ei, olha, eu vou sair do armário publicamente. Pá, 30 anos é um esticão, meu. É um esticão, mas eu em Nova Iorque, eu vivia em Nova Iorque, eu fui para Nova Iorque com 17 anos, eu já vivia muito da minha homossexualidade, ou seja, já ia só a bares gays, a restaurantes gays, porque era esse lugar em que eu tive a sorte de estar e poder, e acho que foi mesmo uma sorte que eu tive de poder estar num sítio em que isso não era um problema. Não é? Que eu podia só circular nesses meios sem me sentir discriminado e encontrar esse conforto nas outras pessoas que também eram como eu, que já viviam unapologetically, né? Mas isso depois também tem outras questões, né? Só que eu muitas vezes tenho esse tipo de reflexão que eu penso, se eu tivesse ficado em Angola, provavelmente eu nunca... Ou podias ter terminado antecipadamente a tua vida. Percebes? Eu fico a pensar, se calhar provavelmente me teria casado, teria filhos. O que eu andei a pesquisar, desculpa de interromper, o que eu andei a pesquisar é que normalmente eles costumam dizer, há pessoas que tornam-se transexuais e arrependem-se e suicidam-se. Eu acho que há mais pessoas a suicidarem-se por não se terem assumido do que concretamente terem feito uma opção, uma transição não acertada na altura ou algo assim do género. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que as experiências individuais são muito... Tu tens homens que não conseguem sair do armário e suicidam-se, tens homens que saem do armário e suicidam-se, tens homens e mulheres, neste caso, que fazem a transição. Inclusive eu tenho histórias de pessoas próximas de mim que fizeram a transição back and forth mais de uma vez. Meninos que se tornaram meninas, depois tornaram-se meninos outra vez, depois tornaram-se... Porque isto mexe muito com tudo, com a tua estrutura, com a tua psique e tudo mais. Então cada caso é um caso e não podemos nunca generalizar ou achar que é uma constante. Obviamente que há, mas também há muitas pessoas que fazem transição uma vez e que vivem super felizes e que não têm esse tipo de problemas. Portanto, aí está, porque os outros problemas também podem ser de outras coisas, né? Dos meios em que cresceram, dos situação financeira que foram acumulando, situação financeira, por exemplo. Eu sei que muitas pessoas em África, e agora generalizando um bocadinho, e peço perdão por estar a fazer isso, mas por exemplo em Angola, vamos afunilar, filtrar, há muitos homens gays que fazem a transição por acharem que vai ser mais fácil viverem como mulheres do que viverem como um rapaz gay afeminado, né? Mas que não são necessariamente transexuais, são pessoas que simplesmente acham, ok, como este homem afeminado não vou conseguir ter o espaço que conseguirei fazendo a transformação inteira e, né, tornando-me numa mulher. E isso é uma ideia que muita gente tem, porque tu podes ser gay sem querer ser trans. Ser gay não significa que tu queiras ser uma mulher. Ser gay é gostar de estar com um homem. Homossexual é alguém que partilha de uma relação homoafetiva, que se atrai. E o atrair não quer dizer que seja só uma coisa sexual, quer dizer emocionalmente, sei lá. O que, pronto, viste, há palavras que uma pessoa tem que ter atenção. Porque, por exemplo, agora dizer o que normalmente um homem e uma mulher costumam ter. Isso é uma construção cisgênero. Exatamente. Por isso é que eu estou a tentar ter muita atenção às palavras que eu utilizo. Eu vou-te ser muito sincero. Na minha infância e longas datas da minha adolescência, fui homofóbico. Porquê? E eu tive mesmo essa conversa no meu antigo trabalho e eles disseram, mas eu sempre tive esse tipo de como é que é?
de avarias na cabeça, que de perguntar, tipo, porquê que nós... Mas daí ter criado esse podcast. E eu tinha dito, tinha questionado, tinha dito, mas porquê que nós, numa certa idade, na adolescência, eu principalmente, no meu meio, alimentávamos homofobia? E, não, depois as tais palavras pejorativas e isto, não quero confianças para cima de mim, não, e etc. Depois eu fico a pensar, mas quem te diz a ti que eles querem alguma coisa contigo? Pois é. Malta, depois isso é que esclarecer, o facto de eu ser gay não quer dizer que todo homem me interessa, eu tenho tipo um gosto e particularidades, ou seja, não é, e é uma coisa que eu próprio sofri durante a infância, que de repente quando eu saí do armário, ou quando fui saindo, que é todo um processo, quando digo sair do armário foi publicamente, mas os meus amigos e não sei o que, eu sempre fui uma criança que ia deixando claro, né? Que a minha cena era outra cena. E de repente é isso, eu até os dias de hoje ainda sinto pessoas que, sem eu dizer, apresentam-me como gay, já darem o toque aos amigos, tipo, cuidado com este gajo, estás a perceber? Portanto, há muito desse preconceito, que nem sempre é homofobia, porque eu, para mim, acho que a homofobia é uma manipulação social, é muito mais grave do que o preconceito ou a discriminação. Eu acho que a homofobia é a homossexualidade invertida, ou seja, é alguém que reconhece no outro uma capacidade que ele não a tem, que é identificação, de assumir, de honrar aquilo que é, e então ganha essa aversão, né? Portanto, e acho que os psicólogos cada vez mais chegam a essa conclusão de que a homofobia é de facto uma homossexualidade não é incutida, sei lá, incubada ou assim, né? Porque tu vês aquilo, tu reconheces que aquilo te pertence, mas por reconheceres também como algo tão errado e porque não tens de facto toda a força e coragem que isso exige de conseguir fazê-lo, então ganhas ódio para com as pessoas que o fazem. Vou-te colocar essa pergunta, pronto, há questões que tu dizes é individualista, cada um sabe a experiência que teve da sua vida, mas tu estás nas duas vertentes e esta pergunta é mesmo para ti. Agora esqueci-me. Tu és mais discriminado por ser gay ou por ser black? Porque estás nas duas vertentes. És mais discriminado por um ou por outro? Isso é uma discriminação que eu tenho sempre que ter em conta. Para não me esquecer, desculpa. A luta é a mesma? A luta é a mesma porque eu sou só uma pessoa, então eu não tenho como dissociar. Tá bem, mas agora... Eu vivo com esse peso porque, imagina, é uma questão demográfica mesmo, né? E eu tive a oportunidade de viver num sítio em que aparentemente isto já não era um problema para mim, e quando falamos e vemos o caos todo que está a acontecer na América e pensamos do racismo e todas essas problemáticas sociais que se estendem com o decorrer dos anos, mas eu em Nova Iorque eu conseguia frequentar sítios só negros, só gays, e então socialmente eu não sentia o impacto, por exemplo, que eu sinto estando em Portugal, sendo um homem negro, porque claro, o homem negro, e eu digo sempre que eu sou esta acumulação de minorias, porque é o ser negro, é o ser gay, é o ser imigrante, mais, paciente de cancro, todas essas coisas. Portanto, nada socialmente joga a meu favor, eu sou um completo desprivilegiado. A minha única vantagem é que eu consigo usar toda essa dor que de certa forma é me incutida por me retirar espaço, né? Por me discriminar ao ponto de me excluir do meu próprio direito de ser humano, de um lugar que eu devo ocupar, em que as pessoas querem desvalorizar, às vezes só por uma característica as pessoas já te desvalorizam, né? Quantas vezes tu, como homem negro, ouves que és menos só porque és negro? Então imagina, ouvis isso a triplicar ou a quadriplicar, que é negro, e depois, às vezes, quando o problema não é o ser negro, o problema é porque que és gay, e depois, às vezes, e há sempre um que vai sobrepesar.
Então, essa luta, a perguntar em relação à luta não pode ser quebrada, cortada. Eu não posso escolher ser negro às vezes, e escolher ser gay às vezes, e escolher ser imigrante às vezes, assim como na luta que eu estou a fazer para ocupar os espaços e para defender aquilo que eu sou, inclui também as outras interseções todas do feminismo e de todos os outros abusos que as pessoas vivem. Né? Portanto, a minha batalha é muito inclusiva nesse sentido. E eu não te consigo dizer o que é mais fácil. É difícil. É difícil, porque é um exercício, é preciso... Eu nem sei o que é necessariamente preciso, porque eu não sou uma pessoa extremamente confiante, mas ao mesmo tempo sou. E há dias que eu tenho que me pôr no céu para depois te levar com umas porradasitas, conseguir ao menos manter-me acima do asfalto. Portanto, é uma coisa muito... É uma cura de todos os dias, porque eu nunca sei quando é que eu saio à rua ou vou para um trabalho e vou ter que viver essa questão, né, já de 30 e tal anos, de não ser respeitado porque sou preto, não ser respeitado porque sou gay, não ser respeitado porque sou imigrante, enfim. Existem homossexuais, transexuais, todas as pessoas que estão incluídas no LGBT, racistas. Claro que sim. Porque normalmente as pessoas associam aquela coisa do eu faço parte de uma minoria, logo não posso discriminar outra minoria. Isso ideologicamente seria perfeito, mas não, infelizmente é assim, nós somos educados numa cultura ocidentalizada, regida por um patriarcado branco, hegemónico, não é? E de uma forma sistemática que é quase hermética. Portanto, o que nós estamos agora a tentar fazer que chegue a maior parte das pessoas, que alguns de nós já nos conseguimos minimamente elucidar, é a construção de uma sociedade desde sempre, desde que nós próprios nos conhecemos como humanidade. Portanto, é uma estrutura muito rígida. E claro que não é igual eu ser um homem gay negro e eu ser um homem gay branco. E o facto de ser um homem gay branco não invalida que essa pessoa, só porque é gay, seja a melhor pessoa do mundo. Porque, claro, que é racista. Eu já assumo o racismo como uma condição adjacente a qualquer ser racializado, neste caso falamos de nós, negros, e eu acho que o racismo, ou seja, para mim a surpresa é o antirracista, porque racista é toda a gente. Estás a perceber? Porque as pessoas são academicamente formadas para serem racistas. E claro que podes estudar muito bem. Eu já tive relacionamentos com racistas. Né? Eu tenho amigos racistas. Né? Porque eles fazem sempre a questão de reforçar que és diferente para o preto. Falas diferente. Aquelas coisas que estavas a dizer há pouco tempo. Né? Portanto, que isso para mim são manifestações de racismo. Tiram-me o sono. Eu costumava ser um pouco mais leviano com isto, agora estou mesmo a ficar mais furioso, estás a perceber? Porque eu antes tinha muita paciência e educava. Normalmente é o contrário. Quanto mais velho fica, mais paciência tens, mas não sei, depende de cada pessoa. Neste caso não. Eu gostei muito de uma frase que surgiu agora nestes últimos dias com a questão da pandemia e tudo mais, que a grande pandemia da humanidade é de facto o racismo, e eu acredito que é isso. E eu acho que a minha tolerância era outra em relação ao racismo em particular, né? Porque também a mim me custava identificar o racismo. Muitos de nós racializados não queremos identificar o racismo, que é algo penoso, é algo que cria grandes traumas, e então nós vamos passando toalhas quentes, né? Vamos batendo as mãos nas costas dos racistas e it's ok, está tudo bem, eu percebo, não é, posso tocar o cabelo.
Não, na boa, mas achas que isso é racista? Ah, não, claro, não, está na boa. És minha amiga, podes fazer isso. Ai, tu para preta é tão linda. Ah, és minha amiga, claro, obrigado. Não, eu antes tinha essa cena. Hoje em dia não, hoje em dia eu corto. Porque é assim, quer dizer, não estamos a aprender, né? Só que eu não posso permitir que alguém que não queira aprender, que tem que se reparar, porque essa falta de reparação nessas pessoas implica em que eu esteja sempre a viver num passado colonialista, né? E eu não quero estar preso a essa ideia de colonialismo. Come on, we need to go somewhere. O que é que achaste daquele evento da Conceição Queiroz? Qual evento da Conceição Queiroz? Aquele, desde que ocorreu a situação, acho que foi no princípio do ano, não sei se tenho a recordação correta, mas no princípio do ano houve a situação do Giovanni e ela convocou várias pessoas ali no Arieiro, na Roma. Houve ali na aula magna, na sala magna, houve aquele evento, até que eu disse que as tuas palavras até tiveram mais a condizer com aquilo que eu estava à espera que as pessoas dissessem, em vez de dizer que eu tenho licenciatura, mestrado e o que é que achaste daquele evento, pelo menos das intervenções, baseado nas intervenções da maior parte dos nossos irmãos que lá tiveram? É assim, eu acho que tu viste, eu falei nessa palestra, né? Que agora não me lembro o nome, que elas realmente começam a acumular, eu tenho feito algumas e então já não consigo. Porque há um lado muito positivo que é realmente o sentido de união. São nessas palestras e nessas conferências que tu sentes que a comunidade quer se aproximar, quer estar perto, quer saber quem é quem. E eu de início, quando comecei a ir, senti, ok, não, isto é fixe. Isto é fixe, porque estou a conhecer as manas e os manos e estamos unidos e estamos a querer ir para um ponto em comum. Isso está às vezes baixa, mas é porque eu estou longe ou é bateria? Acho que vou aproximar mais um bocadinho. Não quis dizer nada porque pronto. Ok, não, fica aqui assim. Só porque eu falo assim já me ouço mais vezes. Ok, sorry. Aqui está aqui no máximo já, como podes ver, mesmo para captar a parte, mas pronto. Mas continuando, diz-me. Não, e eu acho que é sempre positivo, vamos lá ver. Agora, realmente eu sinto que, como tudo, tem que haver uma estratégia no sentido em que nós precisamos, ok, já que os reconhecimentos já foram todos feitos e que já sabemos minimamente quem é quem e quem está a fazer o quê, era o momento de começar a juntar esses coletivos ou criar uma estrutura que pudesse servir de apoio para as outras pessoas, que muitas delas não conseguem estar nessas conferências e porque não têm acesso ou porque têm resistências a vir para elas porque não sentem que pertençam a esse tipo de ambientes ou de situações. E quando estamos aqui a falar na questão da nossa negritude, nós não podemos excluir, então não podemos achar que porque somos mais académicos que os outros, porque temos carreiras mais bem-sucedidas que os outros, que de repente temos que criar uma elite e só funcionar com base nas vontades dessa elite, porque acho que esta causa é muito maior do que nós. E eu acho que é isso, eu acho que a minha atenção nessa palestra foi em particular nesse sentido, que eu senti que já tinha estado em várias e que depois não havia um plano a seguir, um plano de ação que trouxesse, sei lá, qualquer tipo de resultado efetivo sobre o que é que foi estar naquela palestra. Sentia que íamos todos para lá falar dos nossos accomplishments e do que fizemos e não sei o quê, e depois, pronto, cada um tinha a sua ego trip e depois aquilo acaba, olá, beijinhos, obrigado, tipo, fiz as fotos para o Instagram e tudo mais e aquilo acabou, tipo, eu tipo, e agora? Então, e quando é que é a próxima reunião? Quando é que vamos reunir e tentar criar aqui qualquer coisa em uníssono, né? Quando é que vamos trabalhar as associações todas que existem em prol de algo que
que vai ao encontro dos interesses de toda a gente, que há tantas coisas aqui. Eu vi lá um tio nosso, eu que estava lá no cantinho da sala, a parte da direita, tu acho que estavas no centro dos lugares. Ele deixou acumular as pessoas, está tudo acumulado, ok. Mandou o primo dele, o irmão, whatever, um conterrâneo também estava lá, tirou as fotos da sala quando já estava toda cheia. Ora, quero falar. E temos que fazer isto e aquilo e etc. E estamos aqui só a bater bocas e tal. Bater boca. Ok, acabou de falar. 3 minutos depois, pega nas coisas, vai-se embora. Pois. Sacou das fotos, estás a ver? Ele disse assim, olha, tira-me foto enquanto eu estiver a falar. Eu estava a controlar o gajo, estás a ver? Devia estar atento ao que estava a ser falado, né? Mas eu vi para o gajo e ele disse assim, ok, está-se bem. Estava a falar, foto, começou-lhe a tirar foto de 360 graus, estás a ver? E depois, 3 minutos depois de ter falado, pegou nas coisas e basou. Ser conferencista é a aspiração de carreira de muita gente nos dias de hoje. Há mesmo muita gente a querer fazer conferências e palestras, porque as pessoas que de certa forma acham que conseguiram sensivelmente ou com algum êxito superar os seus traumas, querem passar essa palavra. E então acho que até aí está tudo bem. O problema é que de repente começa a existir esse tipo de litígios egóicos em que as pessoas só querem dar a entender que estiveram ali e que estão a dizer qualquer coisa, mas não estão a fazer nada. E isso é um grande problema, né? Porque eu fico muito preocupado com o futuro, né? O António Damasio, que é um neurocientista português, ele fala um pouco isto, que as atitudes que nós temos hoje é o que vai ser a nossa cultura no futuro. E com o social media e com a sociedade narcísica, não sei se esta palavra está narcisista, como nós somos educados, essa questão do empoderamento passa muito por fazer de nós narcisos, através do social media. Nós queremos fazer fotos bonitas, queremos mostrar que comemos da melhor forma, temos o melhor corpo, ou as melhores condições para viver, ou que vamos aos melhores sítios, temos os melhores amigos, temos os melhores pais, tudo isso é um pouco doentio, na verdade. E isto agora, nós ainda conseguimos ter um gatilhozito que pensa, isto aqui está um pouco off. Isto de repente somos todos produtos, né? Mas isso vem com a idade. Mas nós ainda conseguimos, daqui a uns anos não vai haver esse filtro, porque vai estar tão naturalizado que ninguém, portanto, de certa forma, Deus queira que não, mas a sociedade vai ficar bem pior, porque nós entramos agora para o dataísmo e já vês o que é que está a acontecer com a questão das redes sociais, a quantidade de conteúdos que existem. Hoje o dinheiro é a tua informação pessoal. Então, percebes? Quem tem dinheiro tem sempre razão. Faz tudo. Tu estás aqui a dar no duro, começaste o teu podcast do nada e estás a crescer, mas tu não sabes se amanhã alguém vê tipo 10 episódios do teu, ou se calhar os 20, copia-te o formato, inclusive as perguntas que fazes. Já não copiar. É só um slick shot, desculpa. Continua, desculpa. Mas tem mais capacidades e faz uma cena muito melhor que chega a muito mais pessoas. Estás a perceber? E isso acontece every day. Isso acontece desde aquela foto que tu fazes com alguma coisa que é bonita, a caption que tu pões que as pessoas gostam e replicam, ou seja, mas percebe isto como coletivo, no que é que isto se vai tornar daqui a uns anos. Que tipo de cultura é esta que nós estamos a criar, né? E eu acho que isso é muito assustador porque estamos a invalidar as relações humanas. As pessoas têm valor de acordo com o número de likes que têm, né? Se tu tens mais likes, és logo mais validado. Eu posso ser uma péssima pessoa, mas se eu tiver 1 milhão de likes, toda a gente
o que eu digo é documentado. Mas depois tens outra pessoa que é uma pessoa exemplar e que tem 900 likes, ninguém está ali. Estás a entender? Isto está a acontecer. Tens pessoas criminosas a receberem validações ao ego e a toda a gente a dizer que estão no caminho certo e são pessoas criminosas, e tens pessoas íntegras, percebes? E que com verdadeiros valores e a tentar implementá-los, tipo a baterem com a cabeça na parede e têm muito menos e não têm apoio nenhum. E isso é o que muitas vezes está a acontecer. E eu não quero com isso passar uma mensagem pessimista, que eu sou muitas vezes culpado de ser um bocadinho pessimista, mas eu sou tipo a Amália Rodrigues, isto eu estou a roubar da minha amiga Mami, que eu sou pessimista, mas estou bem disposto. É como eu. Mas não, mas nem sequer isso, eu até prefiro mais o James Baldwin, que diz que eu não posso ser pessimista, porque ser pessimista seria acreditar que a vida tem um certo valor académico. E eu acredito que vou sobreviver, acredito que vamos sobreviver. Agora, eu acho que nós temos de ter algum sentido de autocrítica e temos que conseguir tocar em pontos que ao menos achamos que se olharmos para eles com alguma atenção, pode ser que ainda haja alguma salvação. Tocaste no nome célebre. Fala-me dele. Qual foi o impacto que ele causou na tua vida? E pronto, para quem não conhece, quem é que é o James Baldwin? James Baldwin é um pensador. Eu gosto de pensar no James Baldwin. É escritor americano, queer, portanto é um homem gay, que a questão da negritude foi sempre... Um visionário, por isso é que eu fiz a transição porque ninguém, quando fala comigo, fala da minha sexualidade. E eu não quero estar a falar sempre da mesma coisa, porque imagino que já deves ter quantas plataformas que já foste de falar sobre a sexualidade. E ninguém, se tiver-me convidar, vai-me falar da minha sexualidade. Não, mas sabes porquê? É importante. Eu tenho, desculpa, ainda outro dia estive a falar com uma amiga minha que me dizia, mas tipo, eu também tenho uma parte de mim que pensa, eu estou cansado de falar sempre sobre LGBT e não sei o quê. Mas depois há uma parte de mim que diz, tipo, a África tem 54 países, 47 deles penalizam a homossexualidade. Então tem de facto de haver pessoas que falem, porque enquanto não haver mais pessoas a falarem e falarem com alguma naturalidade, ou naturalizarem e demonstrarem que é possível e que isso não altera absolutamente nada, as pessoas não têm referências. E lá está, eu descobri o James Baldwin com 20 e tal anos. Estás a perceber? Eu na minha adolescência não tinha referências de homens... Visionários, porque aí está, ele não é só homossexual, não era só homossexual, ele era um visionário. Daí, desculpa a caracterização. E isso, eu acho que, por exemplo, quem quiser ver assim de uma forma muito resumida, pode ver o filme Não Sou o Teu Preto. I'm Not Your Negro, Não Sou o Teu Preto. Como é que tu disseste? Não Sou o Teu Preto, Não Sou o Teu Negro. Do Raoul Peck. Portanto, e é um bom documento de arquivo que demonstra a visão dele e a forma como ele, ou seja, ele é das pessoas mais citadas nos dias de hoje, porque ele fala muito bem sobre a realidade negra e sobre todos os aspectos da negritude, sem pôr ali no centro da sua conversa a questão da sexualidade, mas sendo, inclusive, ele viveu fora, na França muitos anos porque não conseguia ser livre. É de 2016. Eu normalmente costumo recomendar, quando tinha um antigo co-host, recomendava um livro. E também existe um livro. Mas existe a possibilidade agora que eu estou a fazer, que é recomendar sempre uma série, um documentário. É mais documentários do que séries, mas um documentário. E no final é que eu faço essa... Okay. Mas pronto, recomendo aqui, é de 2016. Eu comecei, no princípio, vi 5 minutos, mas depois tive que ir dar o lanche à minha filha e pronto, esta vida não dá para mais. O que é que a escrita trouxe para ti? A escrita para mim é pura terapia. Eu escrevo desde sempre, que eu saí do meu seio familiar com miúdo, né? Com 12 anos. Eu estudei em Angola até o meu 8º ano. E isto já sou eu a reconstruir a narrativa da minha própria história, porque eu durante muito tempo pensei, eu saí de Angola muito miúdo, não interessa que idade é que eu tinha, porque eu não tinha estrutura para ir viver para um sítio sem os meus pais, sem a minha família. E foi isso que me aconteceu. Eu fui viver para um seminário de padres e
desde então que eu comecei a escrever. E escrever para mim era terapia, no sentido em que era a forma como eu não só exprimia as minhas inquietações e as minhas aventuras estando no seminário, mas era uma espécie de conversa interior, com uma certa expectativa de fazer chegar uma carta ou à minha avó, ou à minha mãe, ou aos meus primos e irmãos e isso. E então realmente eu tenho o hábito de escrever muito, muito presente. Eu agora a quarentena, durante o período da quarentena, eu acabei finalmente o meu livro, O Quarto Preto, The Fourth Black, e participei, ou seja, concorri a 4 concursos sobre escrita, argumentos nacionais, porque tudo o que eu fazia assim, ou muito do que eu fazia, era realmente escrever e tentar criar variações nisso, alguns guiões, outros contos curtos, ou short stories, contos mais curta-metragens. Sim, curta-metragens. Ou seja, para mim escrever é terapia. Acho que é a melhor forma de certa forma de me expressar. Eu acho que enquanto escrevo consigo exercer uma verdadeira liberdade, porque não estou a filtrar o meu discurso, não me travo tanto como, por exemplo, agora que eu faço paragens, né? Também por causa de uma espécie de fragilidade de ter estado em tantos sítios diferentes. E hoje em dia, ainda ontem tive essa conversa, eu pesquiso muito em inglês, leio muito em inglês, e agora nos últimos tempos tenho estado a tentar reeducar-me a ler mais em português e a não usar a bengala do inglês, porque os Estados Unidos até agora ainda é o sítio em que eu vivi mais tempo, né? Então academicamente também formei-me lá, e então o inglês para mim acaba por ser mais confortável para certos debates. O que é que aprendeste com a quarentena? Não podemos tomar nada por garantido. Isto é realmente para ser vivido a cada dia, com muito amor, com muita aceitação, com deixar isso claro, dizer isso às pessoas que à nossa volta, que nós gostamos muito delas e que elas têm importância na nossa vida, que nada é assim tão importante, né? Que não há nada que seja... Nós gostamos muito, dá muita importância às coisas. Eu acho que a quarentena veio aqui mostrar que, tipo, é o que eu disse no início, nós somos uma coisinha assim de toda a materialidade que existe no universo. Portanto, somos completamente insignificantes. E é isso, é dar mais valor àquilo que nós somos como humanos e as emoções que sentimos e a forma como tratamos os outros, do que os materiais que vamos acumulando. Dada a quarentena, achas que isso tudo que é perfeito e maravilhoso realmente o que tu disseste, mas achas que mesmo após a quarentena vamos mudar? Vai ficar pior. Desculpa, eu não consigo, tipo... Não, eu adoro realismo, é isso que eu quero. Não quero estar aqui a contar contos de fada. Não, eu estava super entusiasmado de início, a pensar, tipo, que fiz? Agora vamos todos estar na mesma frequência e vamos avançar juntos. E então acho que consegui aguentar-me aí as primeiras 4 semanas. Depois acho que o Covid chegou a Angola. Aí eu comecei a estressar bastante, que a minha família está em Angola e a minha família já tem, né, já está envelhecida de certa forma, já tem alguma idade. E a ideia de perder alguém durante este período estava, ainda por cima que eu estou numa situação em que eu estou aqui regular, não posso viajar, não sei o quê, os meus bilhetes, os meus documentos estavam todos local de nascimento errado, nome errado, e então até que eu finalmente agora consegui com a quarentena organizar essas coisas, porque aconteceu durante este período. E então também a quarentena, tem que dizer isso, que o Covid realmente trouxe muitas bênçãos nesse sentido, porque eu não só ganhei tempo,
mas depois também houve muita coisa que se manifestou durante este processo, porque até as outras pessoas ganharam tempo de se calhar olhar para o meu caso com mais atenção, e o universo foi mandando assim: olha, já podes ficar legal, já podes resolver a situação do teu nome, já podes resolver o teu local de nascimento, que os documentos diziam que eu nasci em Angola, os documentos diziam que eu nasci em Portugal, portanto era uma confusão. Mas eu acho que se calhar foi curto. Agora, digo aqui neste espaço, neste marco geográfico, né, em Portugal, acho que se calhar as pessoas não chegaram completamente a entender que nós não podemos avançar como estávamos a avançar, porque eu sinto que retomamos muito rapidamente a mesma dinâmica, né, de tudo que é, quer a nível da aceleração do consumo, quer a nível de o vírus ainda está presente e não existe uma vacina, mas levamos 150 mil pessoas para a praia e não cumprimos com as regras de maximização, e estamos em aglomerados. Eu falo por mim, eu já errei em 2 semanas sem quarentena, eu já fiz coisas mesmo quase criminosas, de estar com pessoas, de beijar, de agarrar crianças, de receber pessoas em casa, de ir a casas com mais de 10 pessoas, estar no jardim, aos beijos e os abraços. E então nós levamos muito tempo a aprender as coisas. Mas a vida acontece, a questão é essa, a vida acontece. E há muitas pessoas que eu acredito, no fundo, elas pensam: se eu tiver esse contacto com as pessoas que eu mais amo, não importa se eu vou apanhar, quero é ter esse contacto, porque nós também precisamos, isso não sei se existe, se talvez deve ser algum químico que nós temos no cérebro que precisa, que é o afeto, estar com pessoas. Por isso é que eu sempre digo às pessoas, se elas têm medo de estar, da solidão, muitas dizem não, mas o estar sozinho não é solidão. Solidão é estar numa ilha sozinho, sem a possibilidade de afeto, sem a possibilidade de comunicação com ninguém, que é solidão. Sim. Qual é que é o significado para ti desenhar? Desenhar? Eu costumava desenhar mais. O meu diário, eu encontrei agora um diário meu primeiro diário do primeiro ano em Nova Iorque, e eu tinha textos muito marcados ao detalhe, né? Eu hoje em dia sei que a primeira vez que eu aprendi a comer sushi com pauzinhos foi dia 5 de janeiro de 2001. Ou perdi a virgindade dia 8 de outubro de 1999. Portanto, o que eu acho incrível, né? Acho incrível que eu tenha tido o discernimento de escrever essas coisinhas todas num caderno, que eu só agora, 20 anos depois, é que fui ler, e que fiquei bastante chocado até com alguma da informação que encontrava ali. Mas eu sempre gostei muito de desenhar, tenho um pouco aquela coisa do Picasso, eu estou sempre a Qual é que é a memória que te traz desenhar? A primeira pessoa que se sentou para me ensinar a fazer uma casa foi o meu pai. Tu sabes essa informação, por isso é que não estás a perguntar isso? Vês, tiveste a estudar a minha vida. Isto não é daqueles podcasts que a pessoa acaba a chorar e não sei o quê, né? Malta, alta definição Black Edition. São 7 da manhã. O que é que dizem os teus olhos? Dormi 3 horas, tive perdido para chegar aqui 1h30. Aqui, o que é que dizem as tuas ramelas? Calma, isto é um trigger muito complicado, mano. Estamos sempre a tocar nos olhos, isto não se faz. Então a primeira pessoa que sentou para me ensinar a desenhar foi o meu pai, e ele foi assassinado pouco tempo depois disso. E então acho que o desenhar traz-me um pouco esse conforto parental. É como se eu, de certa forma, conseguisse trazer a energia dele, porque acho que foi a única coisa que ele, na verdade, assim, pratica, que eu me lembro. Isso e ovos estrelados com tomate. Yeah. Foi a comida que ele me fez nesse dia em que ele tinha separado da minha mãe. Ele não me deixou ir com a minha mãe, então eu sou o primeiro de 3 irmãos, fiquei com ele. Ele, pronto, era uma pessoa que bebia, era violenta, aquela história não
foi simpático. Dos demónios. E nesse dia, porque ele tinha-me dito para ficar quieto, eu não fiquei, e ele apanhou-me numa tentativa de ir visitar as minhas tias que viviam na casa ao lado. Ele chegou, deu-me uma porrada e depois, para compensar essa porrada, acabou por ter esse momento de kindness, de gentileza, em que fez-me... O meu pai tinha 27 anos quando foi assassinado, portanto ele era um miúdo, tinha 10 anos menos do que eu. Morreu por quê? Do quê? Ele foi assassinado, ou seja, ele foi assassinado teoricamente porque ia levar mercadoria para o IJ. O meu avô é empresário, empreendedor, comerciante. O meu avô tinha uma cadeia de lojas de alimentos e de coisas básicas. Não era só alimentos, era desde eletrodomésticos, coisas assim. E o meu pai, como filho único, era quem ajudava a fazer essa transportação dos bens de ordem básica, arroz, feijão, açúcar e tudo mais, para as lojas nas províncias. E então isto é um tema bastante sensível, no sentido em que eu há um tempo para cá que decidi não fazer mais acusações nesse sentido, mas acho que aquilo foi um ajuste de contas. Há quem diga que ele foi morto pelo próprio motorista, que era o David, que era um amigo que frequentava a casa. Portanto, há aqui uma série de coisas que nunca, na verdade, ficaram esclarecidas. Eu digo sempre que... Eu tenho essa percepção, pelo menos da vida, que é... Tu agora disseste David, ajuste de contas, morte, assassinato. 90% dos casos, eu acredito que as pessoas que te matam são pessoas que te conhecem. Dificilmente... Os 10% eu acredito que já sejam aquelas que cruzaste na rua, discutiste, ou foram pagas para te assassinar, mas mesmo que foram pagas, a pessoa que pagou te conhecia. É uma coisa bastante trágica pensar nesse âmbito. Mas a outra pergunta que eu queria te colocar era se essa nova normalidade, em que aspecto é que vai nos afetar? Eu não sei, na verdade, porque eu gostava de ter aqui toda uma visão bastante positiva de como é que isto vai acontecer, mas eu, por exemplo, Angola está a levar imenso tempo, portanto, em África, e vai acontecer muito nos países da África, citando aqui o Carlos Lopes, o professor Carlos Lopes, que é um professor no Colégio Nelson Mandela, em Cape Town, e também na Universidade de Cape Town, e é um professor visitante na Oxford. Ele foi um dos meus convidados, dos nossos convidados, que às vezes travo mesmo, dos nossos convidados no programa Avenida Marginal que eu tenho na RDP África, com a Yara Monteiro e com a Fernanda Almeida. E ele explicou que o que vai acontecer em África, por exemplo, é que a pandemia vai se estender durante muito tempo. E então, obviamente, que eu aqui em Portugal, por exemplo, de acordo com o que eu estou a ver de fluxo as coisas já começam a ganhar, tipo, a partir de hoje já vão abrir os teatros, portanto... Acho que é 4, mudou para 4. Era para ser 4? Era 1, mas para uma nova reavaliação vão mandar para 4, porque era também para abrir agora as lojas Cidadão. Exatamente. Os centros comerciais, salvo erro, também eram para abrir agora. Sim. Alguns serviços, até as lojas de roupa, mas adiaram para o dia 4. Vão fazer uma reavaliação desta semana e só depois é que irão informar, no dia 4. Pois, então eu acho que, assim, na verdade eu não sei como é que vai ser. Eu espero é que o volume de dióxido de carbono se mantenha baixo. Eu percebo que toda a poluição das fábricas têxteis, tipo, todo o consumismo com que nós estávamos a avançar na vida, eu espero que isso reduza, que as pessoas tenham ganho alguma consciência sobre o que é que já não podemos andar a fazer e que coisas é que não temos que estar a acumular. E eu espero que nós perdamos o medo e nos tratemos como cidadãos, né? como um organismo. Então eu não consigo assim dizer a longo prazo,
politicamente, eu acho que isto ainda vai, tenho muito pano para mangas, acho que isto ainda vai piorar muito. Eu acredito que no final do ano vamos ser surpreendidos com mais um pesar daqueles assim que vai afetar toda a gente. Acho que nós vamos começar a perder pessoas cada vez mais próximas. Então eu não tenho assim tipo uma visão super positiva. Mantenho-me otimista, mas não tenho assim uma visão super positiva, porque eu vi agora com estas primeiras semanas que é muito fácil as pessoas perderem o controle e acharem que já não há e que está tudo bem, por falta mesmo desse contacto, estás a dizer, né? O contacto físico, estar com os amigos, dar um abraço aos amigos. E então eu só espero que isto depois não venha com outros problemas, como poderia ser, por exemplo, a evolução do próprio SARS, né? Covidiano. Com tuas experiências de vida e os teus 30 e tal anos de vida, 37. Não queria ser preciso. Qual é que é a tua opinião sobre a igreja? Opa, vais começar a perder os followers aqui no teu... Eu não sou a melhor pessoa. Eu acho que a igreja, como instituição, não me assiste. Agora, eu acho que todos nós temos religiões, sejam elas interrelacionais, sejam elas laborais, todos nós temos aquele núcleo de ideias e de crenças que são intocáveis e que nos regimos através delas, sejam família, seja tu tipo, tens uma filha, então a tua filha deve ser a tua religião, né? Por ela, qualquer coisa. E até eu acho que a igreja acabou por ser esta instituição. Eu não gosto da igreja desde o ponto de vista em que, para se impor, erradicou outras culturas e criou todos esses demónios e esses sentimentos de culpa dos quais vivemos as consequências até os dias de hoje. Eu estou a tentar não acusar, não sei, isto é isso que eu estou a fazer, não querer acusar. Isto é politicamente incorreto, aqui não há aquelas coisas de não, vamos falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Que muita gente. É assim, eu acredito em Deus, eu acredito num Deus, acredito em vários deuses. Eu sou muito mais apologista da versão africana dos deuses, que são vários deuses que fizeram várias coisas, é como mitologia. Anansi. Sim, eu gosto mais disso do que a ideia de um Deus único, branco, de olhos azuis, cabelos compridos, e percebes essa ideia de Jesus. Acho que Jesus foi um profeta e acho que nós temos que ganhar consciência de perceber que as nossas redes podem ser feitas para diversas identidades de acordo com a nossa necessidade, ou seja, que não temos que ficar vidrados nessa ideia de o omnipresente, especialmente quando é algo que nos retirou bastante da nossa cultura, nos retirou bastante da nossa integridade humana, porque a escravidão é uma consequência do escravagismo. Porquê que achas que existem pessoas que defendem algo que não é recíproco para com eles? Porque é a fé, é teres um ponto de apoio, né? E Jesus, ou Deus, ou Alá, ou o que tu quiseres, independentemente do Deus que tiveres, acaba por ser um ponto de apoio que nós precisamos acreditar nessa força superior a nós que nos agarra, né? Porque a vida, só com a vida, ela pode não ser só suficiente para algumas pessoas, então tens que ter alguém que te devolva essa vontade de querer estar vivo, de fazer coisas, né? Seja o teu filho, os teus pais, a tua parceiro. Mas também é verdade que de repente muita gente que faz muita coisa errada decidiu apoiar-se nessa ideia de divindade. Né? Por isso é que temos padres pedófilos e temos instituições que são bastante criminosas e que já não deviam existir, e pessoas têm um presságio ou que passam uma palavra que literalmente retira o poder à humanidade de outras pessoas. Então o meu problema com a igreja é esse, é que eu
não me consigo dissociar, apesar de saber que há muita coisa que já foi feita boa, eu não me consigo dissociar da ideia de ter crescido a achar que eu era um erro e que eu era um demónio por causa da minha família frequentar a igreja. Eu não me consigo dissociar de N outras questões que eu vejo no mundo e que me aconteceram também, porque as pessoas entenderam que a mensagem de Deus era essa, que não é. Mas Deus é uma coisa, a Bíblia é outra, e a igreja, como a conhecemos hoje em dia, para mim é outra coisa também. Descobri muito tarde que era homossexual porque sou católico. Porque era católico, não sei neste caso. Este título está errado. Não, eu não descobri tarde, eu sempre soube. Eu sempre soube, mas não tinha a maturidade de poder, né, dizer, ok, eu vou por este caminho e está tudo bem, porque lá está, eu ouvia de fora que era errado, que era o demónio. Eu vi várias vezes que não podia ser, eu sentia-me o pecador dos pecadores. Eu dizia, meu Deus, com tantas pessoas no mundo, porque é que eu tinha de vir assim? Isto foi motivo de muito sofrimento durante muitos anos, né? Muitos anos mesmo, de não me conseguir aceitar porque a igreja dizia que estava errado. E então essa é a minha grande mágoa, por exemplo. Relativamente à igreja, qual é que é a tua opinião sobre as pessoas que utilizam canais como a igreja e outros para regurgitar o seu próprio ódio? É um mecanismo fácil, sabes, que as pessoas é tipo a estratégia de marketing que usou o primo do Freud, de Sigmund Freud, no início da década do século XX, com fazer o comercial em que eles apelavam à dor das pessoas para dizerem que te vão oferecer uma cura, um produto que te vai curar, para te deixarem independentes. Então, a tática que se usa nas religiões é exatamente a mesma coisa. Por que é que a religião funciona tão bem em África? Porque a maior parte das pessoas em África está a penar e está a sofrer. Então a igreja vem oferecer uma farsa ideia de cura, né? Vem para aqui e nós, que nunca acontece. Que eles nunca dão. Ou seja, eu tenho aqui, ainda agora recentemente, tenho uma história na minha família de uma prima que sempre se dedicou muito à igreja, e ela estava em casa com uma malária cerebral completamente a definhar, quase entrou em coma quando foi encontrada. E onde é que está a igreja nesses momentos? Né? Mas ela era tudo, deixou de comer não sei o quê, deixou de usar ouros, deixou de fazer tudo que... Isto depois também é igrejas e igrejas, né? Depois há os cultos e as outras coisas todas. E eu não quero estar a respeitar ninguém, mas é um pouco... É muito difícil porque a maior parte das pessoas vai usar essa arrogância dessa conexão com a divindade para manipular os outros. Portanto, a partir do momento em que tu estás a usar uma informação para te sentires superior, né, aos outros, já estás num caminho errado. Para mim é um pouco isso. Por isso é que eu resisto a ser celebridade, por isso é que eu não gosto da ideia de tratar as pessoas que me seguem como fãs, porque eu não gosto dessa cena de... É como o meu, por acaso. Eu ainda ontem estive a falar com um dos convidados que disse a eles, eu não tenho fãs, tenho seguidores e ouvintes. Seguidores da página e ouvintes do meu podcast. Agora, fãs, isto não há fãs. Eu quero pessoas que tenham a sua própria mente, o seu próprio espírito crítico. Claro que não é enxovalhar, como alguns pensam. Eu tenho espírito crítico, a tua página é uma merda. Isso não é espírito crítico, isso é enxovalhar. Se vens para aqui para enxovalhar, então não vale a pena. Tenho seguidores e tenho pessoas que ouvem o podcast. Sim. Eu acho que é um pouco isso. Nós temos que promover a horizontalidade no mundo. Essa ideia hierárquica, patriarcal, não nos pertence como homens afrodescendentes, negros, estás a perceber? Nós estamos a alimentar uma máquina que não foi feita para nós, que foi feita para nos escravizar, literalmente. E então a igreja faz parte dessa máquina, né? Que criou uma hierarquia, um ser divino e todas as outras escalas, todos os outros patamares, e que na altura em que ela foi constituída, tipo, nós éramos só escravos, nós não... Então,
Por isso, eu tive uma discussão, não tive uma discussão no batizado, também o timing foi muito mau. E tu se calhar vais concordar, se calhar com o meu primo. Estava no batizado da minha prima, sim, prima, mas pronto, sobrinha, que era a filha do meu primo. E eu depois, tipo, estava lá, eu sou, tem dias sou ateu, tem dias sou agnóstico. E eu depois virei para o meu primo e disse, pá, vocês e essa religião de brancos, meu. E ele disse assim, pá, puto, não, só falas porcaria, meu. Tu, quando cresceres vais perceber. Então, ele tem 37, 36. Yeah. Ele disse, quando cresceres vais perceber. Eu disse, mas isso foi no ano passado. Quando eu crescer, então, mas achas que simplesmente eu tenho aquele pensamento. Os africanos têm que ser alguma coisa, pelo menos a nível de religião, é muçulmano e outras religiões conectadas com eles, não católicos. Católicos foram lá as cruzadas que levaram aqui esse tipo de religião para eles. Mas eles cresceram e são católicos, não sabem como, porque foi trespassado de geração para geração. Fala-me um pouco sobre isso, por favor. Nós temos ainda muito trabalho para fazer, porque as nossas religiões, ou seja, o que era celebrado com esta finalidade de conexão divina, né, os nossos deuses todos foram demonizadas. Né? E tu tens muitos africanos que olham para pequenas coisas que acontecem em África, tipo como os orixás, que hoje em dia conseguiu atravessar o oceano, e que no Brasil tens a Iemanjá, tens os orixás, tem toda uma cena que em África, por exemplo, isto é super demonizado. As pessoas acham que estás a ir à bruxa, ou que estás a ir à feiticeira, e que estás a pedir. E então o que é nosso, na verdade, foi demonizado. E as pessoas vão levar muito tempo, acho que ainda estamos a levar, porque eu também passei por essa fase de ser extremamente católico. Os meus avós eram muito católicos, então eu cresci dentro da igreja, eu fui acólito, eu fiz os sacramentos todos, eu fui para um seminário de padres, eu queria ser padre, né? Até perceber que qualquer coisa não estava certo. E eu nessa altura nem sabia bem o que era, para além de obviamente saber que se calhar queria ser padre para tentar fugir de toda uma pressão familiar, social, de ter que ser um homem com a carreira ou o percurso cisgénero, que era agora sair daqui, vou estudar, vou me casar, vou constituir uma família, não sei o quê. E essa ideia toda assustava-me bastante. Agora, lá está, eu não quero de certa forma estar a dizer que as pessoas não têm o direito de rezar para quem queiram rezar, mas eu acho que se procurarem um bocadinho e se investigarem um bocadinho mais, vão perceber que se calhar o catolicismo não é qualquer religião de origem cristã, não é a melhor opção para nós, e que por causa delas também nós sempre penamos. E se calhar isso com o tempo está a passar e não temos de estar agarrados ao passado. As pessoas vão dizer, não, mas isso já foi, e não sei o quê, e não dá. Mas acho que é muito mais bonito, em vez de continuar a perpetuar algo que sempre teve muito, muito, muito poder, e buscar as outras. Porque é muito bonito. Eu, quando comecei a descobrir os deuses africanos, mitologia africana, para mim foi muito enriquecedor, né? E fez-me realmente chegar, eu tenho vários deuses. Se eu quero proteção é um, se eu quero ouro é outro, se eu quero American boas Gods, relações é outro, assim. Viste o que aconteceu com o ator? Não. O que fazia o Anansi. O que é que aconteceu? Tu nunca viste o American Gods, a série? Sim, American Gods vi. Ele foi despedido, supostamente pelas palavras do próprio ator, porque não queria que a mensagem que a Nancy trespassasse, que o realizador do programa não queria que isso trespassasse, porque ele estava a alimentar ódio e tudo mais. Tu tens que ver a cena de entrada. A cena de entrada, já ouvi, não sei se chegaste a chegar a essa parte do Anansi, quando entra. Estou meio baralhado, porque... Mas vais mostrar? Eu coloco aqui, para ouvires o áudio, ouve só o que ele diz, a palavra. A palavra não, eu por acaso coloquei na nossa página do podcast, mas houve grandiosa entrada deste senhor. Precisando de um site profissional? Eu acabei de criar um com ele. Pronto, não é isto. Não é isto concretamente. Yeah. Dead silence, dead sound, que isto é, não pode haver o dead sound. Yeah. Mas pronto, deixa.
Olha, pronto, à procura de sound, tenho aqui som desnecessário. Tens aqui. Ouve. Nancy. You won't help? Fine. Let me tell you a story. Once upon a time, a man got fucked. Now, how is that for a story? Because that's the story of black people in America. Lembro-me muito bem disso. You all don't know you. Ele diz que foi despedido porque estava a estimular as pessoas, estava a estimular os africanos e que a história da Nancy era muito maior daquilo que estava previsto ser, mas cortaram logo o papel dele. Mas sim, estavas a falar da mitologia africana? Não, mas é isso. Nós temos ainda muito que recuperar da nossa própria cultura e das nossas origens, muito que foi erradicado com o colonialismo, que foi erradicado com a ideia de se querer manter uma estrutura única que tomasse conta de tudo, como é o cristianismo, né? E todas as religiões que advêm de Cristo. E então eu acho que é isso. Ou seja, temos muito ainda que aprender. Temos muito que aprender. Tive aqui uma notícia que eu publiquei, não sei se publiquei ou não, mas Kagame sends 18 Chinese back to China as he takes no nonsense. Vou traduzir porque é mais prático, porque tenho que respeitar todos. 18 chineses foram devolvidos para a China na quarta-feira passada pelo general Paul Kagame, presidente de Ruanda. Descobriu que muitos trabalhadores de Ruanda estavam a ser maltratados, no entanto, a serviço dos chineses. E todos esses chineses estavam a fazer farming em português, estava a falar o nome também. Agricultura, whatever. Estavam a ser todos maltratados em condições precárias, meteu-os todos a voltar para trás, neste caso, para o país deles. Qual é que é a tua opinião quando nós tomamos as mesmas atitudes que eles outrora tiveram connosco? Eu acho que está errado. Mesmo justificando? Ou justificável? É assim, se for muito claro, é porque eu tenho muita dificuldade com as certezas, porque eu já vivi muitos atritos e muitas agressões com base nas certezas dos outros, e as certezas dos outros eram completas mentiras, mas eram mentiras que eram validadas por quem as validava, porque eles contavam, né? Porque se tu me dizes qualquer coisa, eu interpreto o que me estás a dizer, mas eu a seguir vou contar a alguém já com a minha percepção, né? E essa pessoa vai perceber, com base naquilo que eu estou a contar, que tem a ver com a minha experiência, o meu nível de entendimento do que me contaste, e assim a coisa vai mutando. Então quando eu vejo esse tipo de notícias assim, em que se justifica o crime, em que eu fico sempre meio... não sei se é bom estarmos a segregar dessa forma ou a incriminar dessa forma. No sentido em que eu não sei o que é que... Pronto, se eles estavam a trabalhar mal, ainda bem que foram expulsos de lá, muito bem. Não há que permitir que pessoas de outro sítio venham maltratar pessoas no terreno, que aí está. Portanto, eu acho que é bom voltar. E o que acontece aqui também, com toda a gente, né? Portas-te mal, ou voltas para o teu país de origem, ou então vives aqui uma vida sempre marginalizado, em que não podes trabalhar, não te consegues regularizar, não tens documentos e tudo mais. Então acho que é um pouco... É sensível, depende das situações, né? É como se me perguntasses se acreditas na pena de morte ou cenas assim. São sempre assuntos que eu fico meio... não sei. Se calhar se alguém mata alguém muito próximo a mim, eu não vou querer que essa pessoa fique só presa. Esse teu problema é um problema que eu também tenho. Que é, a maior parte dos meus discursos começam, na minha opinião, eu acho. Mas isso, pronto, eu não gosto de ser uma pessoa de certezas, mas não gosto também de causar aquele impacto de insegurança. Sim, ser ambíguo.
Não, há coisas que não dá para ser ambíguo. Ok? Há coisas que não dá para ser ambíguo. Mas assim, estas realidades muito fora de... Por exemplo, tu nunca sabes. Pá, há gente que é tramada grande. E há muita gente estrangeira que está a trabalhar em certos sítios que depois de acumular um certo volume de bens é insultada para ficarem sem os bens. Isso acontece. Estás a entender? E acontece em muitos sítios. Que alguém consegue montar um pequeno império e depois outra pessoa, por inveja ou porque queria fazer parte e não conseguiu, vai acusar aquela. E aconteceu, por exemplo, quando fui para Santo Tomé, onde vivi cerca de 1 ano, em que aquilo estava a correr tão bem, até eu aceitar uma proposta de trabalho que acabou com uma acusação que eu tive que ir ao tribunal me defender, né? Portanto, nessas coisas, ou eu realmente sei do que é que se está a falar, para não ser ambíguo, ou então vou sempre dizer, epá, não, é justo, se as pessoas cometem um crime, regressar para o país delas. Eu acho que sim. Acho que sim. Agora, se o crime que cometeram é realmente verdade ou não... Pá, mas certezas, nunca temos certezas de nada. Tinha de ler. Temos uma noção sempre de alguma coisa, mas certezas, nunca temos sobre nada. Temos, vamos todos morrer. Sim, essa é a única certeza. Essa é a única certeza, isso é verdade. Immanuel Kant. Colocando um ponto ali na parte da religião, qual é que é a tua opinião sobre Adão e Eva? É uma bela história para que as pessoas entendam um bocadinho de como estar na humanidade, né? É uma boa história de criação, acho que é uma história excelente. Não, eu acho que a Bíblia pedagógica toda é uma novela excelente. Não, sério, eu acho, sem querer desvalorizar, porque é um livro sagrado, eu gosto muito, li várias vezes, de várias formas, com vários entendimentos, é uma coisa que até muito recentemente, por exemplo, a história do Jonathan e David, são muito recentemente que eu realmente pensei, não, isto aqui é uma história homoerótica na Bíblia, e não é aquele parágrafo do Levíticos 28, 30, não sei o quê, não é nada assim, é mesmo um conto. É um conto. E então eu acho que deveria ser, ao menos acho que foi o que se tentou fazer, que fosse o livro de pauta ética, né? Que fosse o livro que acumulasse não só as experiências, mas uma espécie de universalidade de como é que deveríamos estar na Terra, ou ser na Terra, ou que outros exemplos, com vários exemplos muito bons. Agora, está a ser muito mal usado. Está a ser muito, muito mal usado, muito mal interpretado. E por isso eu acho que se calhar o tempo de se criar um novo está a chegar, né? Se calhar é tempo de... Tiveste um novo, é o LeBron James. LeBron James. James, peço desculpa, eu não quero faltar também o respeito a ninguém. É a James Version, a nova Bíblia, mas só disseram que aquilo é só tradução da Bíblia antiga e algumas traduções não coincidem com a... Logo daí fica com outra terminologia e a tradução inglês direta logo parece outra coisa. Pois. Mas pronto, não, eu acho a Bíblia assim um livro excelente. Acho que é mesmo que são vários autores ali dentro, portanto as histórias estão ali contadas e tu vês e tiras sempre qualquer coisa dali. Isso é verdade. A forma, mas devia ser uma coisa vista com a universalidade que tem, não estar associado a nada que discriminasse, que segregasse, que criasse hierarquias. Estás a perceber? Eu acho que é mais isso, tipo, queres ler a Bíblia, lê, aprende, mas não uses aquilo para te sentir superior. Eu evito, deixo sempre vocês atirarem-se ao abismo. Não é ao abismo, de atirarem só às onças. Porquê? Porque eu dei opinião uma vez aqui sobre a religião. Eu disse que não preciso de ninguém para ser uma boa pessoa. Eu quando dou algo a uma pessoa é porque quero que essa pessoa precise disso ou utilize isso. Mas pronto, já massacraram por causa disso e agora deixem-vos os convidados. Não, mas todos nós temos religião como conceito. Eu acredito em pessoas, acredito em coisas. Sejam religiões interpessoais, sejam religiões familiares. Eu acho que é um pouco essa dinâmica. Agora, as pessoas usam a palavra Deus como chavão. As pessoas estão a capitalizar
no Deus. E isso eu não concordo. E isso é o que Deus está-se a tornar, né? Que as pessoas usam a palavra de Deus porque sabem que vão ter N de outras pessoas que não tiveram acesso à mesma educação, N de outras pessoas que estão a passar mal, sem informação, sem comida, que estão a penar, que vão ouvir aquilo como se fosse a palavra da salvação, mas que não vão ser salvas. Estás a entender? E essa manipulação das massas, porque a Bíblia e Deus e a religião é efetivamente usada para se manipularem as massas, né? Como é que tu tens pessoas, tipo, em certos países em que tipo, não têm para comer, vivem em condições péssimas, mas vão à igreja todos os domingos e dão lá dinheiro? E os pastores de como é que é? De jatos privados? Sim, né? E todo o ouro que a igreja tem, vejo o que é o Vaticano e o que é que... Não vou montar nisso, não vou. Já me trouxeste outra vez coisa. Eu tento evitar não dar a minha opinião sobre isso. Não, é muito sensível, porque isto não quer dizer que estejamos a desrespeitar, cada um decide o que é melhor para si, se move-se de forma boa e se sente bem que o faça. Agora, realmente, a estrutura da igreja está datada. Agora vamos aqui para um registro mais pessoal. É possível crescer sem errar? Não, eu erro muito, eu erro todos os dias. Não tem como. Tu tens de errar para aprenderes em que passo é que erraste e conseguires refazer a coisa tentando, né? Porque saltas aquele depois erras no outro. Portanto, eu acho que é... Já me disseram que, por exemplo, eu tive a minha filha, não errei, mas cresci. Sim, mas os erros fazem parte do crescimento. É mais, tu não cresces sem erros, né? Tu quando és um bebê, tu tens que perceber que se te pões em pé vais cair, para perceberes que vais te pôr em pé e evitar cair. E depois quando começas a andar também percebes que se andares com certa rapidez vais tropeçar e portanto percebes como é que vais manusear o teu corpo, né? Para não ires parar ao chão, porque dói. Então é essa construção toda que, como tu vês, tipo, as crianças de início dizes, não faz, o nosso cérebro nem sequer reconhece o não, que é tipo, não põe o dedo na tomada, o bebê vai pôr o dedo na tomada, não faças não sei o que, o bebê vai, porque é através desses erros que a pessoa está a aprender que, tipo, que o fogo queima, né? Que a tomada dá o choque, então é necessário e errar, vamos errar até mesmo que não seja dentro do nosso conceito de erro, né, que eu também justifico muitas vezes nessa questão de não vou repetir os mesmos erros. Todos nós dizemos isso, é tipo aquela arrogânciazita de não, isto aqui já não faço mais. Mas de repente passam uns anos e estás numa situação e nem te apercebes que aquilo que andaste não sei quanto tempo a dizer que não ias fazer está a acontecer. Estás a entender? Só depois é que pensas, lá, acho que acabei de fazer a mesma cena. E então, pá, quais são os prós e os contras da vergonha? Depende da vergonha, né? Depende de uma vergonha que seja autoinduzida, ou seja uma vergonha alheia, ou seja uma vergonha induzida, né? Porque uma coisa é eu estar a dançar e tipo, dar um passo em falso e cair, aí dá aquela vergonhazinha que é. Outra coisa é eu estar a dançar e alguém está ali no bullying a gozar com a forma como eu estou a dançar, e outra coisa é eu estar a olhar para alguém que está a dançar de uma forma que me está a deixar envergonhado. Mas eu acho que qualquer uma dessas vertentes passa um pouco para a questão da arrogância, né? Para mim a arrogância vai da timidez até extreme self-confidence, no sentido em que até a ostentação, até o exibicionismo. Porque eu acho que quando nós estamos aqui para aprender, quem somos nós para estar a julgar de que forma é que a coisa acontece ou não, né? Temos é que, eu gosto muito de pensar, ok, vão existir erros, mas não precisamos estar sempre a remarcar os erros dos outros, não precisamos nem sequer de fazer isso connosco próprios, porque enquanto tu estás a te condicionar por um erro que cometeste e não estás a querer
fazer mais porque fizeste aquilo errado, tipo, tu deixas de aprender, né? Tu estás a abdicar da tua própria vida por não quereres ficar mal, né? Alguma vantagem na vergonha? Pode haver, por que não? Pode haver, depende da que há vergonha que é traumatizante, né? Há vergonha que é traumatizante. A mim uma vez tiraram uma peruca em palco e eu passei muita vergonha, mas cresci muito e hoje em dia uso as perucas sem vergonha. Estás a entender? Então há vergonhas que são necessárias, né? Mas eu naquela altura nem foi tanto por o que eu senti, não foi a vergonha do que... Não foi, estou sem peruca, estou muito envergonhado. Foi a reação que causou, a forma, as reações que eu tive que me fizeram pensar, e se calhar agora eu devia estar bem envergonhado, né? E isto depois foi crescendo, como era sempre um tema, ao ponto de eu me isolar e de não querer estar mais com pessoas que de certa forma traziam essa lembrança tão penosa. Mas de início, o ato em si não foi penoso, foi ficando mais penoso com o nível de atenção que ganhou, com passarem tipo 10 anos e 20 anos e eu ter sempre que estar a falar sobre a mesma coisa, né? E estou aqui mais uma vez a falar, mas é isso, já vejo como sem qualquer tipo de sentimento ou emoção ligada, tipo, é uma história, estás a entender? Como é que perdoas uma traição? Eu não sei, essa ainda tenho que aprender, porque perdoar não é assim tão fácil como me parece. É importante, é essencial, porque desgasta-nos e consome a gente viver sempre a remoer no que alguém nos fez. Mas há situações crónicas que, por muito que tu queiras perdoar e queiras estar bem, há sempre aquele momento em que tu pensas, tipo, não, isso atingiu mesmo lá fundo, é uma ferida muito profunda. O racismo é uma ferida muito, muito profunda também. E então eu acho que o perdoar começa sempre por fazer esse trabalho cá dentro, né? Nós temos que nos perdoar a nós primeiro. Lá está o que eu estava a dizer há pouco, já nem sei há quanto tempo é que foi, mas para mim a minha cura é everyday, né? Até começar a masterizar aqueles temas que de início fazem muito barulho e depois já só são ecozinhos ali, já só a última palavra, e então é isso, viver isso. Por isso eu gosto muito de ter várias experiências, porque lá está, quando tu te agarras muito a uma coisa, tu impedes-te de ter outras experiências, o que faz com que nunca tens outra coisa que vai sobrepesar aquela que aconteceu, estás a entender? Então eu acho que uma forma de perdoar é isso, é não nos fecharmos ao mundo, permitirmos continuar a acreditar e perceber que tudo o que nos acontece é uma criação nossa, nós é que pedimos, nós é que precisamos daquela experiência, daquela situação para trabalhar em algo muito específico que nos vai levar a um outro nível de elevação. Então eu trabalho muito com essa ideia de que, ok, aconteceu, fui eu que pedi. Às vezes eu penso, não, eu não queria nada disso, mas ok, aconteceu, está feito, bora a crescer a partir daqui. Qual é que é pior, o rancor ou o orgulho? Eu acho que o rancor é uma manifestação de inferioridade. Eu acho que o rancor passa muito por considerares que o que aconteceu, a pessoa exerce um certo poder sobre ti, que te sentes inferior perante essa situação. Eu gosto do orgulho. Não gosto do orgulho quando é doentio, porque eu gosto daquele orgulho que permite pedir desculpas, que a pessoa consegue se revisar e dizer, ok, eu errei, estive errado, desculpa. Eu acho que o perdão também funciona muito bem assim, agora respondendo novamente. É logo que tu te apercebes que não está a correr bem,
cortar logo ali, não ires validar, né? Porque às vezes acontece uma coisa, temos uma discussão. Se eu for validar para outro sítio e dizer, tive uma conversa com o Rui, o gajo fez isto, o outro vai-me dizer, o Rui tem essa cena, eu já estou a validar o que tu és com a experiência de outra pessoa, e isso faz com que se torne muito mais difícil eu ter de me revisar perante a ti e dizer, olha, não tens de ter razão, até, mas eu não gosto de me sentir como me estou a sentir. Eu não quero ter as emoções que eu estou a sentir neste momento e por isso peço desculpas. Né? O outro dia eu chamei um amigo meu de fake e eu quase não dormi. E no dia a seguir tive que lhe ligar, fui dizer, olha, desculpa, não é que eu não acredito no que eu disse, mas eu não quero estar a expor, não quero me sentir, não é esse tipo de energia onde eu quero estar a circular. Né? Naquele momento eu disse, porque eu acreditava, mas eu não tenho o direito de ter dito daquela forma. Aproximar dos 40, o que é que te mais agrada e o que é que te mais te receia? Eu acho que a consciência é o que mais me agrada. Tenho medo de se calhar, não é bem medo. Eu acho que os últimos 6 anos para mim foram muito desafiantes e eu estou numa fase de transição. E há uma parte de mim que está muito entusiasmada com o que vem a seguir e outra parte de mim que às vezes pensa que fui apanhado pela voracidade do tempo e não vou conseguir cumprir com tudo aquilo que tenho em mente, porque tenho muitas coisas ainda por fazer. E então eu não tenho medo da morte, né? Eu já tive cancro, eu vivo com uma infecção crónica, portanto a morte não é uma coisa que me assuste mais, faz-me validar mais a minha vontade de querer estar vivo e de fazer coisas e de querer estar cada vez mais presente. Eu acho que temer a morte é uma questão de arrogante. Eu falei-se muito sobre arrogância aqui nesta conversa. Acho que o que nós dizemos é aquilo que mais queremos ouvir. E falando, não te esqueças, falando na arrogância, tu achas que a arrogância é algo que nos enaltece ou é um sweet poison, é um veneno doce? Eu na verdade acho que estou de certa forma a tentar defender-me, porque eu sou muitas vezes visto como aquele que não se mistura, que é arrogante, que tudo mais. Não tenho mesmo essa impressão de ti, mas pronto, se calhar é de bom registro, não posso falar das outras pessoas. Então há sempre um pouco assim, eu acho que que é errado, porque a minha arrogância é essa questão de, às vezes é necessário, é muito necessário anticorpos, tu saberes o quanto és e queres ser e vais ser, porque sem precisar da validação externa. E isso às vezes sou um pouco eu não preciso assim tanto de validação externa. Então a arrogância depois tem um seu lado negativo, que é a questão de te achares melhor do que os outros, né? Mais entendido do que os outros, do que estás a fazer melhor do que os outros, do que o que tu fizeste é melhor do que toda a gente está a fazer. Aí já não acho tanta piada, acho mais problemático. Mas acho que é tal como o narcisismo e a arrogância. Nesta sociedade, tu para seres um homem negro nesta sociedade e para seres um homem negro gay, imigrante nesta sociedade, tens que ter um bocadinho, tens que saber pôr as pessoas no sítio, porque senão não te safas, acabas com uma depressão. E depois eu também estive a ler Mark Manson, e Mark Manson também, por acaso ele fala sobre isso The Subtle Art of Not Giving a F. Os brasileiros traduziram como a arte a subtil arte de mandar lixar, não é mandar lixar, mas pronto. E ele fala muito sobre essa questão da arrogância. Acho que foi a primeira vez que eu li, porque ele fala de uma maneira muito simples. Eu aconselho também, se quiser aconselhar outro livro, que é muito bom, porque ele é muito, muito simples, claro, objetivo, é real e é uma leitura muito fácil. E ele toca nessa questão da arrogância, se calhar também é por isso que eu tenho tão presente, que ele diz... agora perdi o meu pensamento, mas estamos a falar sobre a arrogância.
estávamos a falar sobre a subtil arte de mandar lixar e estavas a descrever o que é que ele disse que chamou-te a atenção relativamente à arrogância. Tipo uma branca, agora não me lembro. Mas era dentro dessa coisa, era dentro dessa ideia de que o sentir-nos superiores aos outros está errado, mas o sentir-nos inferiores aos outros também pode ser uma bengalazita ou seja, para qualquer lado que a gente vá, nós podemos estar a cometer exatamente o mesmo erro, porque tu tanto podes estar errado com tipo, não querer entrar no caminho de ninguém e ter assim o trajeto mais estável e sóbrio, e estás de igual forma errado que aquela pessoa que vai e abre as portas todas e arrasa com tudo e sente a maior estrela e estás a perceber? Então é esse equilíbrio, é um pouco esse equilíbrio. E eu acho que eu estou nessa fase de transitar para esse equilíbrio, porque eu sempre me senti muito exposto, mais exposto àquilo que queria. E tanto de achar que não tinha outra hipótese senão aproveitar tudo aquilo, né? Então aproveitei e depois percebi que não estava a construir exatamente para mim, contar só a aproveitar e estar só a seguir as ondas, né? Porque não há vento que bata a favor de quem não sabe para onde vai. E agora, nos últimos 4 anos, eu estou a transitar para uma nova fase na minha vida, que eu acho que já vai incluir essa dos 40 anos, e eu estou muito entusiasmado para o que sinto que vai chegar, que eu não sei o que é, mas acho que como estou muito mais consciente, como já sei quem são os meus amigos, como já sei sensivelmente onde é que essas coisas estão, ou onde é que eu posso encontrar as coisas que a mim me estimulam da forma certa. Então estou tipo, yay, estou fixe, né? Sentes-te um homem completo? O que é que isso quer dizer? Do homem completo? Realizado. Não, eu vou-me realizando. Não... Mas lá está, se calhar dizer que não estou realizado também é... Ingrato com o antigo Paulo. É ingrato. De 10 anos atrás. E é manipulado, né? É um pouco manipulado. É eu a tentar incluir. Tenho a casa que queria, tenho o carro que queria, tenho a situação económica que queria. Não tenho nada disso, né? Portanto, se estiver a contar com a questão da materialização desse sucesso, eu sou a pessoa mais errada para essa forma de sucesso, né? Não acredito na coisa material, tenho uma resistência em relação a isso e estou a educar-me para não a pôr completamente de parte. Eu sou tipo minimalista, tudo pelo de menos, e depois também descobri que há uma problemática nisso, né? À medida que vou crescendo, percebo, ok, também não posso ser assim. E é nessa transição que eu estou. Então neste momento eu estou em construção, não estou completo, eu estou ainda a construir-me. Acreditas que o teu pai está orgulhoso de onde está? Sem dúvida. I came a long way. Eu vim de muito longe. E eu tenho a certeza que a minha família tem muito orgulho no homem que me tornei. Todas as pessoas conhecem as tuas dores? As pessoas que mais me importam conhecem. Até as mais secretas? Sim. As dores são para ser partilhadas ou vividas sozinhas? Eu sou um oversharer e estou a aprender que não devo fazer isso sempre. Eu ponho-me confortável com as penas muito, muito facilmente, porque o que muitas vezes é um assunto muito delicado para alguém. Como eu tive assim uma vida sempre muito agitada, cheia de problemas, eu aprendi a se calhar a relativizar um bocadinho as coisas e a não dar a importância a certas coisas que elas têm. Então isso às vezes cria algumas contingências no tipo de debate que eu tenho com algumas pessoas. Porque eu acho que eu sou completamente insignificante, eu não sou assim tão importante, eu acho que ninguém na verdade é, estás a entender? E é isso. Para quando, Paulo Júnior?
Estamos com 40 anos, Paulo. 40 anos. Não, eu tenho bué de sobrinhos. É pá, pelo amor de Deus, meu, vais ser o tio. Yeah. 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 Eu antes dizia que não, que queria, mas eu acho que agora começo a pensar não, tipo, para que vou trazer uma criança para este mundo? Andas a ver muitas crianças com as fraldas cheias de cheio de bio. Não, pô, eu tenho umas sobrinhas lindas, sobrinhos, dou-me super bem com eles. Claro, na parte positiva, né? Chegar, como é que é o tio fixe chegou? Estás a discutir, então vai lá para a tua mãe, vai lá para o teu pai, que eu vou bazar e fica bem. Não, é uma responsabilidade muito grande, eu não sei se tenho maturidade para isso. Olha, mas estás a dizer o que se calhar muita gente com filho não diz. Assumiu esse cargo, é bonito, tirou as fotos, a tal ilusão ótica, estás a ver? E resolveu por, pronto, tive o meu filho, não tem esse nível de responsabilidade, não teve ou nunca se enquadrou nesse padrão, comporta-se como se estivesse solteiro ou sem responsabilidades, e depois tens os casos que... Traumas neles, traumas nas crianças, traumas nas pessoas que lidam com essas crianças. É muito difícil. Tipo, eu não estou preparado para pôr uma vida no mundo que vai estar... se bem que o sofrimento é inevitável, ou como é que é? O sofrimento é inevitável, a dor é opcional. Já ouvi por alto, mas é mais ao contrário, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu com a vida, até agora, eu atravessei muitas barreiras, então eu não acho que queira, até mesmo pela questão da minha saúde, tipo, eu não quero achar que um filho, uma filha que eu possa ter, possa ficar doente com linfoma, ou vir de certa forma não saudável, e eu sei que se tivesse todas as condições reunidas, imagina... eu sei que é errado. Eu tento não interromper os convidados, mas essas conversas, já o meu irmão foi a mesma coisa também, quando tiver condições, etc. Ele já tinha condições há 10 anos atrás, mas pronto, graças a Deus a minha sobrinha nasceu no ano passado e já está a caminho de um ano e tal. Mas pá, eu essa conversa não fio muito por isso. Não, mas desculpa interromper, custa-me ouvir essas conversas quando eu tiver as condições. Quando tiver as condições, queres um pelotão, ou queres um jato, ou queres isso, ou queres o mundo, queres as estrelas. Agora, se depois sempre arranjas sempre uma desculpa para poder. É verdade, sim. Vais sempre adiar, né? Adiar. Mas eu acho que não sei. Neste momento, se for honesto com aquilo que eu estou a sentir neste momento, acho que não. Acho que não. Já não. Se tivesses 1 minuto para dizer algo para o Paulo de 10 ou 15 anos atrás, o que é que dirias? Prepara-te. Sabes que ias deixar o gajo extremamente ansioso e não sei se tens ansiedade ou não, mas acho que a ansiedade é uma condição... O Paulo de antigamente era um Paulo demasiado self-confident. Ias baixar a Cristo então. Eu achava mesmo que, tipo, I got it, estás a perceber? I'm the shit. Yeah, imagina, viver nos Estados Unidos da América, em Nova York, com 18 anos e conseguir, de certa forma, fazer aquilo que eu queria. Eu realmente achava que eu era, tipo, the shit. Então dirias isso? Sim. Nada mais? Ele ia ficar preocupado, ia dizer, mas prepara-te porquê? Mas o que é que queres dizer? Para tanta coisa para me dizeres e vais-me dizer isso? Não, eu acho que o preparar inclui muita coisa, que é... Tenho que me nutrir mais, tenho que cuidar melhor de mim, tenho que aprender a cuidar de mim, nesse sentido, de ti, Paulo, há 15 anos atrás, porque eu depois fiquei muito doente com cancro, a minha vida mudou dramaticamente várias vezes, e acho que é um pouco por aí, seria esse prepara-te do género, nutre-te, não tenhas pressa, vem aí umas coisinhas bem penosas para atravessar, não confies tanto nas pessoas, não abres a porta de casa para toda a gente, não achas que
as pessoas são todas bem intencionadas, porque não? Vais descobrir coisas malévolas de uma forma muito má, estás a ver? Então seria um pouco essa preparação do género, porque eu acho que apesar de achar que ia conseguir fazer tudo na vida, eu sempre fui muito ingênuo e eu sempre partilhei tudo e sempre, né? Então se dissesse, pá, preciso de um contacto, preciso de qualquer coisa, era toma, vamos, não sei o que, vamos encontrar o espaço, o que fosse, estás a perceber? E tinha muito essa energia de dar. Sofri um pouco do síndrome de Jesus Cristo, como já me tinha dito algumas vezes antes, que era tudo sempre altruísta. Ninguém à minha volta, tipo, qualquer coisa que tu precisasse, eu já queria fazer a entrega, mesmo não te conhecendo muito bem, eu tinha essa necessidade. E depois a vida foi-me retirando a possibilidade de poder fazer isso, né? De uma forma também quase que extrema, no sentido de mesmo querendo, tipo, não poder. Acho que a única forma de eu conseguir perceber foi que mesmo querendo eu não podia ajudar. Estás a entender? E agora eu estou numa fase em que estou, acho, a trabalhar nesse equilíbrio e que estou muito mais consciente. Então acho que ganhar a consciência foi a melhor coisa que me aconteceu, né? Porque isso retira-nos muita dor e isso retira-nos, sei lá, muito ego, muito de tudo isso adjacente, o criticismo, o cinismo, a necessidade de fazer as coisas só para agradar, e torna-te muito mais autêntico, né? Eu acho que é isso. Uma mensagem que queiras dar aos meus ouvintes, por favor, de motivação, aquela mensagem que tens já em ti durante vários anos. Uau! Que saibam que tudo o que nos acontece é uma manifestação nossa, que nós pedimos, e acreditem nisso, e acreditar nisso ajuda muito. Saber que o que nos está a acontecer é porque nós, num certo plano energético, dimensional, no que vocês quiserem acreditar, está a manifestar-se, porque nós precisamos disso para nos tornarmos melhores seres. E eu acho que essa, se calhar, é assim a coisa que mais funcionou para mim. Em vez de me vitimizar, pensar, agora pediste esta. Está bem, bora Eu lá. acredito que essa mensagem vais mesmo tocar a várias pessoas, porque há sempre alguém que está a passar por algo. Nós pensamos, eu estou bem, está toda a gente bem e toda a gente devia rir. Não, tu estás bem naquela altura. Há outras pessoas que estão a ultrapassar coisas bem piores do que tu e têm razões para estarem tristes. Não é questão de seres egoísta. Estou feliz, tens estado também feliz, porque é que tens de reclamar? Vais ultrapassar isso. Não, tenta ser um bocadinho solidário com isso. Muito obrigado. Como já tínhamos falado há pouco, se tiverem a oportunidade de ver o documentário do James Baldwin, Eu Não Sou o Teu Negro, ou I'm Not Your Negro. I'm Not Your Negro, exatamente. E tínhamos falado num livro também. Isto é o alarme de... Não, isso é a GoPro que já foi abaixo, ficou sem bateria, está tudo a morrer agora. Okay. Exato. E se tiverem algum momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos burros, ignorantes, sem noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.